Então, isso é uma tragédia no país anunciada, que tem séculos, que essa população vem sendo negligenciada pela sociedade, pelo Estado e pelos governos. Isso eu vi de perto, visitei muitas dessas aldeias. Ainda na época do governo, acho que do presidente Fernando Henrique, eu visitei as aldeias de Yanomami para investigar uma denúncia que existia da possibilidade de abusos que estavam sendo cometidos por soldados do Exército contra índias. Eu fui verificar. Cheguei à conclusão que era uma relação entre índios, soldados e mulheres índias, da mesma aldeia, do mesmo grupo indígena. Porque a impressão que dava a denúncia, que saiu no New York Times, era que eram soldados, sei lá, o nordestino, o gaúcho, o paulista. Não, era uma relação entre as próprias mulheres e os próprios soldados que eram indígenas. E eu visitei essas aldeias e vi, e escrevi sobre isso e denunciei na época o estado de subnutrição desses índios, a presença dessas doenças infecciosas, a ausência desses serviços básicos, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, a presença dessas ONGs que tomam conta e que tutelam essas populações indígenas. Tudo isso eu presenciei e vejo isso há muito tempo. E a outra tragédia é a tragédia dessa população de garimpeiros. Você imagina que o Brasil tem uma Constituição que trata desses dois assuntos. Você tem dois artigos da Constituição, o 176 e 31, que autorizam mineração em área indígena. Esses dois artigos, qualquer pessoa pode consultar. Artigo 176, artigo 231, estabelece quais as condições, que os índios têm que ser ouvidos, que eles têm que participar da apuração dos resultados, que o Congresso tem que aprovar, mas que pode fazer mineração em áreas indígenas. O presidente Sarney tentou regulamentar esse artigo, não conseguiu. O senador Severo Gomes. Depois, o deputado Luiz Mercadante, no governo do presidente Fernando Henrique, não conseguiu. O senador Romero Jucá, não conseguiu. O presidente Lula mandou 2 projetos, um do Ministério da Justiça, outro da Casa Civil, para regulamentar esses 2 artigos, e forças, como diria o saudoso presidente Jânio Quadros, ocultas e misteriosas, nunca permitiram que isso fosse regulamentado. Na área dos garimpeiros, esse merece uma atenção especial, porque você tem o artigo 174 da Constituição, artigo 174 da Constituição brasileira. O que é que diz? Que como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado favorecerá, preste atenção nessa expressão, o Estado favorecerá. Favorecerá o quê? A organização da atividade garimpeira em cooperativa, levando em conta a proteção do meio ambiente, a promoção econômica e social dos garimpeiros. Isso está na Constituição, Leandro. Em 2006, eu era presidente da Câmara dos Deputados. O governo do presidente Lula envia uma lei para o Congresso. Que lei era essa? O Estatuto do Garimpeiro. Essa lei foi aprovada em 2008. O artigo 1º diz o seguinte: fica instituído o Estatuto do Garimpeiro, destinado a disciplinar os direitos e deveres assegurados aos garimpeiros. Ora, então é permitido o garimpo. O garimpo é permitido pela Constituição. Não só permitido, mas a Constituição diz, mais do que permitir, diz que favorecerá a atividade organizada em cooperativa. O garimpeiro, segundo esse estatuto, no artigo 4º, realizará sua atividade como autônomo em economia familiar, individual, mediante contrato de parceria ou cooperativa. É isso o que está escrito, dizendo que as cooperativas de garimpeiro, Leda, houve esse artigo 5º do Estatuto do Garimpeiro aprovado no governo do presidente Lula. Artigo 5º. As cooperativas de garimpeiros terão prioridade na obtenção de permissão de lavra garimpeira nas áreas nas quais estejam atuando, desde que a ocupação tenha ocorrido nos casos que enumera.
e diz que o seguinte, que essa atividade legalizada, ela vai impedir a evasão fiscal, porque o garimpo ilegal não paga imposto, ela vai proteger o meio ambiente, porque vai ter um CPF ou um CNPJ para ser fiscalizado e cobrado, e ela vai proteger o direito do garimpeiro, que não vai vender o seu produto abaixo do preço, porque vai vender ilegalmente. Agora, a pergunta que fica é o seguinte, por que não foram demarcadas as áreas de garimpeiros? Por que essas áreas nunca foram demarcadas? Por que eles são obrigados a fazer isso clandestinamente? Alguns cometendo crimes, mas a maioria são pais de família, sobreviventes, que o Estado deveria proteger, porque o Estado protegendo, ele também se protege com os tributos, com os impostos. E protege o meio ambiente também, como você disse. Protege o meio ambiente e fiscaliza. Aqui eu estou em Altamira, a prefeitura, autorizada pelo governo do Estado, fez 3 pequenas concessões para a atividade de garimpo. Arrecadou 5 milhões de reais, porque tem uma contribuição que incide sobre a atividade mineral, que dá ao município 60% do total arrecadado. 60% fica no município. Os mais pobres estão na Amazônia. Quando isso não é legalizado, isso sai sem pagar imposto, sem pagar tributo. E por que é que isso acontece? Porque algum interesse oculto está falando mais alto. Né? É evidente que se eu sou um comprador de ouro, eu preciso comprar o ouro sem pagar imposto. É evidente que eu preciso sem pagar imposto. Tá certo? O ouro sem pagar imposto, ele sai mais barato para quem compra. Aqui teve empresa. Eu conversei isso, ouvi de um juiz federal. E aqui eu estou ouvindo todo mundo. Disse, olha, a empresa chegou aqui, se registrou, comprou ouro e mandou para a Europa. 3 anos depois, ela foi fechar. Quando foi fechar, a Receita, para fechar a empresa, conferiu que ela não tinha pago 1 centavo de imposto. Quando a Receita foi atrás, os proprietários já estavam todos na Europa. Não tinha mais ninguém aqui, não tinha mais nem para quem cobrar. Então, isso aqui é uma situação muito complicada, tá certo? Não é para quem conhece a questão indígena de filme de faroeste. Não, aqui a situação é mais complicada, porque tem 2 lados aí muito nítidos, né? O lado dos garimpeiros, que tem uma atividade prevista na Constituição, que não é ignorada, e tem os índios. Os indígenas também têm os seus direitos, que também estão sendo ignorados. Isso está vindo de anos. Você falou do governo Fernando Henrique. Olha só, o Sarney não conseguiu... Olha quanta gente passou por esse assunto. Quantos presidentes. E essa área indígena, Leda, foi demarcada pelo presidente Fernando Collor. Antes dessa área ser demarcada, o que tinha era garimpo. Eu fui aqui na fronteira com a Venezuela, numa área que foi transformada em reserva, mas tem lá uma população de índios, caboclos, mestiços e alguns garimpeiros. Essa área chama Serra do Tepequém, é em Roraima, na fronteira com a Venezuela. Aí eu achei a expressão Tepequém, eu queria saber qual era a tradução disso, do idioma indígena. Me disseram, não, isso não tem idioma indígena. Isso aqui era uma área de garimpo do século XIX, dos ingleses. Os ingleses faziam garimpo nessa área, na fronteira de Roraima com a Venezuela, no século XIX. E os ingleses recrutavam nordestinos para fazer a extração do minério. Mas os ingleses batizaram a serra em homenagem à rainha. Top of the Queen. Ah, sim. Os nordestinos aportuguesaram o topo da rainha para Tepequém. Então, o topo da rainha não era uma palavra de origem indígena, era uma palavra de origem do garimpo do século XIX, que os ingleses faziam nessa área, na fronteira da Venezuela com o Brasil, que não era ainda o território de Roraima, era um território ainda pertencente ao estado do Amazonas ou do Pará. Então, é uma situação muito antiga. E como é que vai sair desse imbróglio?
Porque isso é um imbróglio, né? Porque agora está todo mundo comovido com os Yanomamis, né? Que, aliás, é uma situação mesmo preocupante e comovente, mas também tem o pessoal do garimpo, que está saindo do garimpo clandestino ou não, mas são famílias que estão vivendo disso. Porque a gente aqui no Sudeste, no Sul do Brasil, a gente não pensa na Amazônia e na sua população, mas há uma população enorme que vive na floresta e que vive da floresta. A Amazônia, Leda, é tratada pelo Brasil como se fosse uma colônia do próprio país. E a imprensa do Sul e do Sudeste trata a Amazônia como a imprensa francesa tratava suas colônias africanas. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!